Salve pessoal, que eu posso falando diretamente de Belém do Pará. O vídeo de hoje ele é bastante especial, tá? E envolve um assunto que está correlacionado a vários temas, tá? Um deles é o desapego. E eu decidi me desfazer de parte aqui do meu acervo, para ser mais específico, esse aqui, e decidi doá-lo para a biblioteca aqui da minha cidade. Como eu falei para vocês, eu moro em Belém do Pará. Então, se você quiser saber qual foi a biblioteca, como foi o processo de doação, enfim, maiores detalhes sobre isso, sugiro que você acompanhe o nosso vídeo até o final. E claro, se você vai nos acompanhar, já passa logo na catraca aquele combo, né, bacanudo, que é o like, a inscrição no vídeo e obviamente também o sino, né? Ativa o sino para você receber notificações de vídeos pai d'éguas, que nem esse que eu estou fazendo com muito carinho e um pouquinho de dor no coração também para vocês. E se você estiver vendo a gente, pessoal, pelo celular, logo ali no primeiro comentário, se você rolar a tela, vai aparecer a opção para você hypar o vídeo. Hypando o vídeo, você está dando uma moral ainda maior aí para que o nosso canal, sabe, seja conhecido por cada vez mais pessoas. Quer ajudar um pouquinho mais o canal? Compartilhe o vídeo, né? Compartilhe seu bom gosto, né? Com quem você gosta. E uma outra dica, tá? Se vocês adquirirem produtos, mais especificamente aqui quadrinhos, que é o nosso, né, métier, através dos links que nós deixamos na descrição dos nossos vídeos, acessando por esse link, vai jogar você lá na nossa loja, lá na Amazon, ou diretamente na Amazon também, vai depender muito do link. E você adquirindo produtos por lá, além de você não aumentar o preço do seu produto, existe a possibilidade dele ser frete grátis, se você for assinante do Prime, né? E o produto for, né, oferecido ali pela Amazon, ou seja, frete grátis, um preço bem bacana, você ainda está ajudando o canal, sabe? Um valor simbólico ali que ajuda o canal a se manter. Olha só que coisa pai d'égua. Mas, pessoal, deixemos de sofismo e vamos ao que interessa. Doação de quadrinhos. Mais especificamente, se livrar de parte do acervo, né? Cortar, né, na carne, na própria carne. Existem muitos motivos aí que podem motivar esse tipo de situação. O mais comum deles é o econômico, né? Muitas vezes a gente passa por apertos e acaba tendo que se desfazer, né, do nosso acervo. Isso já aconteceu com a gente aqui, tá? Comigo. Mas dessa vez não é o caso. Que o caso é também um outro motivo muito comum, que é espaço reduzido, né? E uma das coisas que motivou também parte aqui do acervo aqui, que está sendo incluído aí nesse monte de doações, é que eu tenho aqui muitas revistas mensais. E também pelo fato de que parte desse acervo está sendo relançado pelas grandes editoras, em materiais de melhor qualidade, mais duráveis, né? Ou que pelo menos resistam melhor, né, às agruras, às intempéries. Então, por conta disso, ou seja, a gente acaba comprando material e esse material, né, fica em duplicidade aqui no nosso acervo, só que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, principalmente quando o espaço é reduzido, meu amigo e minha amiga. Então foi exatamente isso que aconteceu e que me motivou a ter de doar dessa vez mais, sabe, esse acervo aqui. E como eu falei para vocês, tem muita coisa aqui de revista mensal, né, sobre, né, os Novos Vingadores, tem muita coisa de material de Marvel, DC, e tem muita coisa aqui de revistas e periódicos especializados em quadrinhos, que eu acredito que, inclusive, esse material ele vai ser bastante útil, né, estando acessível a mais pessoas em uma biblioteca. E, obviamente, né, existe sempre a possibilidade também, pessoal, quando você vai se desfazer, né, voltando ao assunto da parada da economia e tudo, de você vender para sebos, né? Se você quer vender, procure um sebo, né? Eu recomendaria que você procurasse um sebo próximo, né, da sua casa e negociasse isso com ele. Só que, invariavelmente, também, às vezes, chega num impasse, né? Que muitas vezes esse tipo de acervo, ainda mais para o colecionador das antigas, boa parte desse material tem mais apelo sentimental do que econômico. E, às vezes, também você não consegue
vendê-lo. O que gera uma terceira vertente que, a meu ver, é o maior de todos os desperdícios, pessoal. É muito comum para vocês verem em redes sociais, ou então, se você prestar um pouquinho, né, de atenção, andando nas ruas da sua cidade mesmo, você vai perceber que, infelizmente, é capaz de você encontrar, né, nos lixos, né, largados na rua, livros, quadrinhos, sabe, que independente do estado de conservação, poderiam estar acessíveis à população, sabe, em bibliotecas públicas, em bibliotecas de escolas públicas também, por que não? O que originou também aí, né, um dos maiores motivos também de eu decidir fazer a doação, sabe? Aqui em Belém nós temos vários pontos, né, várias bibliotecas públicas, e eu sugiro que você escolha aqui ficar mais próximo da sua residência. Eu, por uma questão geográfica mesmo e tudo mais, eu decidi doar a minha para a biblioteca Arthur Viana, que fica no Centur. É um centro cultural, sabe, de acesso público, tá, magnífico, que disponibiliza um acervo simplesmente espetacular, não apenas de livros, mas de LPs, de filmes, tudo isso, pessoal, de graça para a população. E esse também foi um dos motivos, né, que me fizeram escolher essa instituição para doar esse acervo de quadrinhos. Então venham comigo, eu vou mostrar para vocês como é que foi esse processo. E o local da doação escolhido foi a Fundação Cultural do Pará, também conhecido como Centur, situado no bairro de Nazaré, aqui em Belém. Esse centro multicultural foi inaugurado em 1986 e abriga teatro, cinema, bibliotecas, hall de exposições, auditório, praça. E é justamente na biblioteca desse centro cultural, a Biblioteca Arthur Viana, que fica no terceiro andar do centro, que iremos visitar para realizar a doação. Mas claro que eu não fiz tudo isso sozinho, né? Para fazer a doação e gravar, né, esse vídeo, eu tive de levar a minha equipe de jovens jornalistas para auxiliar na missão, que começou justamente acessando a rede social do Centro Cultural, e onde eu descobri, né, entrando em contato com eles, como é que era feito esse tipo de doação. E eu descobri, pessoal, que para a doação de gibis não é preciso agendamento prévio para fazer a doação, basta ir lá e fazer a doação. Ao contrário, por exemplo, de demais materiais, de outros itens, né, por exemplo, como livros, que esses sim precisam de agendamento prévio. E acessando, né, o terceiro andar, na Biblioteca Arthur Viana, fomos muito bem recebidos, né, pela Débora Heloise, uma das responsáveis pela Gibiteca, né, pela organização, né, e todo o registro, né, desse acervo gigante que eles têm lá. E foi justamente ela quem recebeu a doação, né, de forma rápida, tranquila, e até nos explicou, né, inclusive, que a biblioteca, além de ter o maior acervo de todo o estado, ela também faz a redistribuição de parte desse acervo para os demais complexos públicos, conhecidos também como Usinas da Paz, espalhados por toda a região metropolitana de Belém. Eles, inclusive, estão formando um acervo exclusivo de gibis ali, com obras exclusivamente amazônicas, pessoal. E não pense que no terceiro andar ele abriga apenas a Gibiteca, tá, pessoal? Pois além dela, ele abriga também a Hemeroteca, que, né, tem lá no seu acervo jornais e revistas antigos, tem um espaço específico para restauração de livros raros, tem também auditório próprio, um espaço infantil para leitura, tem um baita de um espaço audiovisual com acesso a uma vasta coleção de filmes para você assistir, inclusive lá mesmo, e tem também a brinquedoteca e uma baita de uma fonoteca com um acervo espetacular de discos para se ouvir com todo o conforto. Olha só que eu encontrei. Tem inclusive o LP do Mosaico de Ravenna. Ou seja, vale muito a pena trazer a família para visitar o Centur. E garanto que você não consegue visitar todas essas opções que eu relacionei aqui em apenas um dia. Tamanha, né, as opções culturais que existem lá dentro. Como, por exemplo, não deu tempo de darmos um pulo, inclusive, no segundo andar, que é onde fica realmente, né, o maior acervo dos livros da biblioteca. Bom, pessoal, eu espero sinceramente que esse vídeo, sabe, tenha agradado a vocês. E se agradou,
compartilhe com o maior número de pessoas. Inclusive, que fujam da bolha, né, do colecionismo de quadrinhos. Mas para as pessoas que colecionam LPs, CDs, DVDs, livros, e que, de repente, quem sabe elas vendo esse vídeo, vendo a facilidade, né, com que você pode fazer e doar esse material e disponibilizá-lo, compartilhá-lo, pessoal. Compartilhar cultura, sabe, com pessoas que, infelizmente, não têm o mesmo acesso. Quem sabe fazendo isso tem incentivado, sabe? Mostra um pouquinho do caminho de que ao invés de você jogar, desperdiçar, sabe, jogar no lixo e se desfazer desse material, às vezes você está dando uma sobrevida para esse material e fazendo com que esse conhecimento, essa cultura chegue a mais pessoas. Eu espero sinceramente que vocês tenham curtido o vídeo, né? Então, se curtiram, deixa o like, se inscreve no canal, enfim, né? Todo aquele processo vocês já estão mais do que cansados de saber. E aguardem novidades do canal. Até a próxima, pessoal. E se você não estiver fazendo nada, meu amigo, minha amiga, por que não ir numa biblioteca e ler um bom gibi? Até a próxima.